comerciais são desfavoráveis, porque eles importam tecnologia e exportam produtos primários. Muitos dos trabalhadores desses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles estão alocados no mercado informal ou em subempregos com baixos salários. Os seus centros urbanos estão crescendo de uma maneira muito acelerada e a infraestrutura cada vez mais precária. Isso acentua as desigualdades sociais. Além disso, por causa da péssima distribuição de renda, a distância entre os ricos e pobres aumenta sempre mais. Taxas de natalidade e mortalidade infantil muito elevadas. Porém, a expectativa de vida é baixa, porque se a qualidade de vida é baixa, as pessoas vivem menos. Baixos níveis de escolarização, de formação profissional, de qualificação, as pessoas não têm qualificação. Então, consequentemente, elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho que, na maioria das vezes ou na maioria dos casos, exige algum tipo de qualificação. A renda per capita é muito baixa por causa da distribuição de renda, que é muito desigual. Baixo nível de industrialização, como já falamos, e uma estrutura de transportes e comunicação que fica a desejar em muitos aspectos. Se essas são as características dos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos apresentam características opostas. Um rendimento per capita elevado, ou seja, uma distribuição da renda de uma maneira mais igualitária, ou pelo menos menos deficitária entre a população, um elevado e um amplo nível de educação e qualificação da população. A própria população procura se qualificar e o Estado oferece essas condições para a qualificação da população. Crescimento econômico cada vez maior, níveis muito baixos de mortalidade, porque há um serviço de saúde eficiente, etc. Um crescimento demográfico lento, uma baixa natalidade, mais aliada a uma alta taxa de migração, porque esses países são vistos e colocados como bons destinos para a migração. Então vamos sair de um lugar onde eu moro que é ruim e vamos para um país desenvolvido onde é melhor. Então a Europa, por exemplo, vive muito disso, um dilema em relação aos migrantes. A produção é voltada tanto para abastecer o seu próprio mercado quanto para exportação, enquanto nos países em desenvolvimento a grande parte da população é para exportação, ou melhor, grande parte da produção é para exportação. Nesses países envolvidos, um elevado nível de urbanização, são países muito urbanizados e industrializados, uma diferença pequena entre ricos e pobres, ela existe, mas é bem menor do que nos demais países. Uma atividade econômica ligada à produção industrial e à tecnologia, com uma agricultura mecanizada e intensiva que gera o quê? Uma produtividade maior também da. E entre eles, entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, os em desenvolvimento, nós temos um grupo de países em desenvolvimento chamados de emergentes, que são aqueles que estão no meio. São meio de tabela, se a gente for pegar assim, né? Não existe um conceito padrão, chave, o que são países emergentes? Mas na maioria das vezes se considera que são essas economias mundiais que têm nos últimos anos, nas últimas décadas, promovido ou experimentado uma grande melhoria significativa no campo financeiro, comercial e até mesmo social, que ainda não atingiu o nível dos desenvolvidos, mas também não está no nível dos demais países em desenvolvimento. Tá? Essas economias, então, são aquele meio de tabela. Sabe aquele time que não vai classificar, de vez em quando classifica para Libertadores, mas também não vai ser rebaixado. É o time da Sul-Americana, que está sempre ali no meio da tabela. Então, esses são os emergentes, que estão progredindo, mas que ainda não chegaram a esse nível. Tá?
E os emergentes, então, eles se diferenciam dos demais subdesenvolvidos principalmente pela mecanização da agricultura, pelo desenvolvimento industrial e pelas características sociais intermediárias. Não estão tão excomungados assim em questão de desenvolvimento. Tá? Então, eles são o meio termo, são o segundo degrau da nossa escadinha ali entre os desenvolvidos e os demais países em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos apresentam um PIB elevado e um IDH elevado. Os emergentes, um PIB elevado porque produzem muito, mas um IDH baixo porque a qualidade de vida ainda é deficitária. Os desenvolvidos, um PIB baixo porque produzem pouco e um IDH igualmente baixo também, porque se produz pouco não tem nem dinheiro para investir. E aí, nós passamos a alguns organismos internacionais, alguns grupos de países que não são blocos econômicos, mas que são grupos de países aí no cenário internacional. A primeira organização é a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris e compreende aí 35 membros, as economias mais avançadas do mundo e alguns emergentes, Coreia do Sul, Chile, México e Turquia. Podem ter certeza que esses três têm algum motivo para estar ali no meio, né? Visto que o desenvolvimento econômico do Chile não é tão expressivo quanto de outros países, né? A Turquia, o México, etc. Mas enfim, eles fazem parte. Essa organização, então, ela vem aí desde os meados do século XX, né? E os seus membros, o que é a OCDE? O que os membros da OCDE fazem? São um grupo de países, repito, não são um bloco econômico, são um grupo de países que procuram reunir-se, discutir e cooperar entre si com políticas públicas e econômicas, sempre apoiados pelos princípios da democracia e as regras da economia de mercado, tá bom? Os seus membros, os membros da OCDE, respondem por 80% do comércio mundial e dos investimentos. O Brasil se aproxima dessa OCDE desde 1999 e agora, recentemente, o Brasil se tornou ainda mais próximo, né, visto que os próprios Estados Unidos indicou o Brasil como um candidato em OCDE. É o grupinho dos riquinhos do mundo. Tá? Então, olha lá, em 14 de janeiro, os Estados Unidos apoiaram a candidatura do Brasil no lugar da Argentina. Em vez de apoiar a Argentina, eles nos apoiaram. E agora, sexta-feira passada, saiu aí essa notícia dizendo que o Brasil teve algumas das suas metas para ser membro da OCDE aprovada no que se refere à ciência e tecnologia. Por quê? Para ser membro, eles colocam um grupo, uma quantidade aí de 200 condições que os países têm que cumprir. O Brasil já cumpriu 50 e poucas, se não me engano. E de todos aqueles países que pretendem ser membros da OCDE, como a Argentina, como a Ucrânia, todos eles têm essas metas a serem cumpridas, e aquele que tem cumprido mais metas atualmente é o Brasil. Então, o Brasil é aquele que se aproxima mais de se tornar um membro desse grupo aí da OCDE. Esses países, então, são esses aí. Em azul são os membros, em verde são aqueles que são, de alguma maneira, associados a essa organização aí para o desenvolvimento econômico chamada OCDE. Existe também o grupo dos G20. O que é o G20? Surgiu em 99 e esse grupo, então, reúne as 20 maiores economias do mundo, os 20 mais ricos do mundo. Tá? Inicialmente, ele foi concebido como um fórum de diálogo informal entre os ministros de finanças. Cada país chama de um jeito, né? No Brasil, atualmente se chama de Ministro da Economia, Ministério da Economia, antigamente era Ministério da Fazenda. Então, aquele que cuida, né? Aquele ministério que cuida das finanças do país, da renda, do dinheiro do país. E também os presidentes dos bancos centrais. E aí,
partir da crise mundial de 2008, esses países então elevaram o nível de participação do G20 às autoridades de chefe de Estado. E então, desde 2011, esses chefes de Estado desses 20 países mais ricos do mundo, dentre os quais está o Brasil, se reúnem anualmente. O Brasil, gente, todos os emergentes, né, não só o Brasil, não são países pobres, eles produzem muito. Produzem muito. O problema é que a distribuição de renda é mal feita e a qualidade de vida é ruim. Como vocês viram naquela tabelinha lá atrás, eles têm um PIB alto, ou seja, produzem muito, mas têm um IDH baixo, porque não revertem essa produção em qualidade de vida para a população. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos 10 países mais ricos do mundo, que mais produz, que mais gera riqueza no mundo. O problema é que essa riqueza não é distribuída. E isso acontece em todos os países emergentes. Por isso eles são emergentes e não desenvolvidos. E aí, os membros, né? Quais são os membros do G20? Repetindo, as 20 maiores economias do mundo. Dentre esses emergentes, 5 despontam. São os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, numa sigla que foi criada lá em 2001, né, para designar esses 5 países que têm, num período aí de 100 anos, um potencial para superarem economicamente as atuais potências do mundo. No princípio era BRIC, sem África do Sul. Em 2011, a África do Sul foi inserida a essa sigla, né? O S ali é de South Africa, que é o nome, né, do país em inglês, porque a sigla é toda em inglês, né? Coincidentemente, os 4 primeiros coincidem, mas a África do Sul, né, o S ali então é o S de África do Sul em inglês. Juntos, esses 5 países aí têm 42% da população mundial, 23% do PIB, ou seja, 23% de tudo que se produz no mundo hoje se produz num desses 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 18% do território, aliás, 30% do território mundial, do mundo, né, das terras emersas, e 18% do comércio. Então, são países cuja economia é muito significativa, chamados de potências emergentes. Claro que a crise de 2008 afetou, claro que essa nova crise, a partir da pandemia do coronavírus, vai afetar esses países aí, é lógico, né? Mas, dentre todos os emergentes, e aí, quais países são emergentes? Argentina, México, o Egito também pode ser colocado, vários outros, né? Dentre todos esses países emergentes, todos esses países que não são desenvolvidos, mas que também não estão no nível subdesenvolvido, como economia agrária, como os países da América Latina, sobretudo da América Central, os países da África subsaariana, etc. Então, eles não estão nesse nível ainda de precariedade econômica, mas também não chegaram ao nível dos países desenvolvidos. Então, eles são economias emergentes. Eles são meio de tabela. E dentre todos esses países do meio de tabela, os 5 que se destacam mais são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que têm potencial econômico para, dentro de um século, se desenvolverem mais do que as potências. Aí nós temos um gráfico comparando isso, o crescimento dessas economias, sobretudo da China e da Índia, que lideram esse crescimento econômico. Uma projeção de que em 2025 as economias dos BRICS, desses 5 aí, passarão da metade da economia dos 6 mais ricos, do G6 de hoje. E que em 2040, se continuar essa projeção, em 2040 os BRICS serão maiores economicamente do que o G6, o atual grupo. E aí, lá na Ásia, nós temos também um grupo de países chamados de tigres asiáticos. O tigre, lá no contexto asiático, ele é símbolo de força, de uma coisa robusta, de domínio.
E esses tigres asiáticos são, então, um grupo de países. Os 4 primeiros foram Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Lembrando que Hong Kong é uma região autônoma da China, que a partir do final da Segunda Guerra Mundial eles começaram a investir muito, sobretudo em tecnologia e industrialização, deixando de ser países predominantemente agrícolas para serem países urbanizados, tecnológicos, e sobretudo a Coreia do Sul alcançou um desenvolvimento econômico muito significativo. Eles são algumas das economias mais dinâmicas no mundo, né? Sobretudo porque hoje, né? Sobretudo porque envolveram a alta tecnologia no seu setor produtivo. Também não são um bloco econômico, tá? Cada um tem o seu interesse. Então, é simplesmente um termo, esse termo tigres asiáticos, é simplesmente uma denominação para denominar esses países, lógico, né, que a denominação é para denominar, um termo para denominar esses países, esses 4 primeiros e depois os que os seguiram, para denominar então esses que desenvolveram a sua economia de uma maneira significativa, cada um ao seu modo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Repito que a Coreia do Sul foi aquele que alcançou um desenvolvimento mais significativo, Singapura também, mas Singapura é um país minúsculo. E depois, né, vieram os tigres da segunda geração, que são Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, chamados de NIPs, novos países industrializados. O que eles fizeram? Se os 4 primeiros investiram em industrialização e tecnologia, os 5 segundos, né, os nova geração, eles investiram na produção de bens não duráveis. Plástico, por exemplo, que você pega lá uma garrafinha de plástico, está lá, made in Tailândia, né, produção em massa. Por quê? Esses países, todos eles, né, os países asiáticos, eles têm uma superpopulação. E eles precisam empregar essa população. Então desenvolveram a indústria como também uma forma de gerar emprego para essa população. Por quê? Gerando emprego você gera renda, gerando renda você tem consumidores, tendo consumidores você tem gente para movimentar a sua economia. Isso é inteligência, né? Você investe aqui e colhe lá na frente, porque você está gerando potencial para que os seus trabalhadores tenham renda para investir, para consumir, para gastar e, consequentemente, você está aumentando aí o seu PIB, a sua produção de renda. Esses países, esse gráfico mostra aí em azul as economias avançadas, em verde os países em desenvolvimento em geral, em amarelo o G7, que são os 7 mais ricos do mundo, e em vermelho os países da Ásia emergente. Então notem como as atuais potências do mundo, né, elas estão caindo em termos de percentual do PIB mundial. Antes, lá nos anos 80, os países avançados, né, os países ricos, produziam mais de 60% do PIB do mundo. Hoje, né, em 2020, aí já é projeção, porque esse gráfico foi elaborado em 2018, mas vamos pegar em 2018, quando era de fato ainda, quando o gráfico foi elaborado. Em 2018, nós já tínhamos muito próximos os países da Ásia emergente em relação aos países desenvolvidos, né, em termos de produção econômica do PIB mundial, e as economias emergentes, as economias em desenvolvimento, desde 2008, que já respondem por um percentual maior do PIB do mundo do que os 7 mais ricos. Está havendo uma inversão. E aí, para finalizar, a gente tem alguns links que vale a pena que vocês acessem e fiquem mais inteirados desse conteúdo. Okay? Então, resumindo,